Olá aos amigos, aos inscritos no canal Retalhos do Cotidiano. Então é bom estar com vocês novamente. Nós estamos no nosso segundo vídeo e hoje nós vamos tratar da relação educação, ciência e tecnologia. Como falei anteriormente, eu sou educador, sou formado em História e Pedagogia, atuo na área de educação, tá? No Instituto Federal do Maranhão, campus Imperatriz, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa relação, o que importa para a sociedade, para o país, para o desenvolvimento, ou para a sua dependência, a falta desse desenvolvimento dessa relação educação, ciência e tecnologia. E o que nós temos? Nós temos aqui uma realidade no Brasil, no mundo, em que falar de ciência e tecnologia, no momento em que os cientistas buscam a cura para a pandemia que nós vivemos do coronavírus, tá? Então, nesses tempos é muito importante refletir sobre o desenvolvimento dessa tecnologia, sobre o investimento dela no nosso país. E que lugar que o país vai tendo de acordo com esse investimento. Vale lembrar que o Brasil não é referência, não é das, nós temos indicativos de desenvolvimento de tecnologia em várias áreas. A Embraer, por exemplo, fabrica avião e é referência no mundo, mas nós não estamos no topo dos países que produzem tecnologia. E o que nós temos a falar sobre essa relação? Primeiro que a sociedade precisa refletir, e nós, sobre o lugar da ciência e da tecnologia. E saber, nós somos um país que produzimos tecnologia ou consumimos tecnologia. Você produz tecnologia ou você só consome tecnologia? Você faz uma crítica das tecnologias, da rede social, dos aplicativos, das plataformas, do dia a dia que você vive, dessa aproximação que as tecnologias nos possibilitou, esse dia a dia mais confortável. Até que ponto que é confortável, até que ponto que é saudável, tá? Então, nós temos muitos exemplos para falar sobre tecnologia, agora falando sobre essa relação para o país, como que ela avança, como que ela proporciona o desenvolvimento de uma nação. Então, eu vou citar só dois exemplos de situações em que a tecnologia possibilitou mudanças históricas. A primeira delas, nós podemos citar, uma das que eu vou citar, que é o desenvolvimento ultramarino, em que Espanha e Portugal avançaram porque investiram em tecnologia. Portugal teve a Escola de Sagres, ainda no século XV, e ainda no século XV também, Espanha investiu em grandes navegadores, grandes embarcações, e conseguiram chegar às Índias, o Novo Mundo, como eles assim nomearam. Tá? Então, outro exemplo foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a guerra praticamente concluída, mas uma demonstração de domínio de tecnologia, o que fez os Estados Unidos, junto com os aliados, jogaram uma bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, a bomba que simbolizou o domínio de tecnologia de uma grande arma. Então, fruto dessa relação, aí foi dois exemplos, né? Então, fruto dessa relação, nós temos o quê? Nós temos algumas situações determinantes que o Brasil, embora tenha algumas iniciativas de desenvolvimento de tecnologia, não é referência. Algo positivo, nós podemos citar a Embraer. Nos últimos 20 anos, a Embraer que fabrica aviões, que é referência para o mundo. Mas nos últimos 20 anos, nós tivemos aqui algumas iniciativas de desenvolvimento de ciência, educação e tecnologia que está articulada. Dentre elas, nós tivemos avanço nas universidades públicas, também avanço nas universidades privadas a partir do ProUni, Programa Universidade para Todos, e o FIES, que é o Programa de Financiamento. Nós tivemos programas de formação de professores, nós tivemos o desenvolvimento da pesquisa no Brasil, e chegamos aqui
tivemos Ciência Sem Fronteira, que é conhecer o que existe lá fora, para que aqui pudesse... Você vai conhecer o que está lá fora, você traz tecnologia, você dialoga com tecnologia. Então, isso acontece e isso traz um intercâmbio que é possível você não só consumir, mas você começar a pensar em tecnologia. Então, é uma crítica ao atual contexto. Mas, só para relembrar a história, eu vou citar o caso do Eduardo Galeano, que ele trata no livro As Veias Abertas da América Latina, que o quê? Que naquele momento, na década de 50, 60, quando os países iam desenvolvendo tecnologia aqui na América Latina, países europeus, os Estados Unidos sabotavam esse desenvolvimento, comprando a preço de ouro os cientistas e levando para fora. Então, por isso nós temos que valorizar muito, o país precisa valorizar muito seus educadores e não sofrer chacota como vem sofrendo nos últimos anos por parte dos nossos governantes. A crítica vem aqui ao governo Bolsonaro, tá? Uma crítica que não reconhece a ciência, caminha do lado contrário da ciência. Eu digo sempre nas discussões políticas que milita contra a ciência. Citamos aqui o caso do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi duramente criticado durante o governo, porque os dados não eram favoráveis para o governo, porque aumentava o índice de queimadas, de desmatamento no país. Então, o governo promoveu, aqui vindo para a área educacional, de forma sistemática, ações que inviabilizaram a educação no país, com cortes de verbas. Quando liberaram essas verbas, já eram praticamente no final do ano, não teve condição de executar, inviabilizando a educação, né? Corte de bolsas de pesquisas para que fosse formado mão de obra qualificada, mestres, doutores. Então, promoveu uma pauta ideológica, ou seja, inviabilizando, fazendo chacota com os profissionais da educação. Inclusive, nós podemos lembrar que se referia à universidade como um espaço de balbúrdia, né? Que alunos deviam filmar professores, que os professores estavam doutrinando, escola sem partido, não reconhecendo inclusive o caráter da educação, que a educação sempre tem lado, ela tem uma posição, não existe educação neutra. Então, esse governo, ele não dialoga com educação, com ciência e tecnologia. Então, ele, pelo contrário, inviabiliza. Ele mostra a incompetência. Essa incompetência foi vivenciada em todo esse período de 1 ano e meio de governo. Vale lembrar o período em que, ano passado, por exemplo, o período do Enem, a dificuldade de gerir a logística do exame nacional, então, do ensino médio. Então, fica patente essa falta de gerenciamento. Vale lembrar que esse governo agora, nesse momento, não consegue articular a nível de Brasil, em todas as áreas, na área educacional, ações que possam viabilizar uma educação que seja inclusiva e que atenda aos nossos alunos de forma que possa minimizar os prejuízos com a pandemia e garantir, claro, a segurança dos alunos e de suas famílias. É um governo que não dialoga com a educação, com ciência, que não reconhece os protocolos da Organização Mundial de Saúde, que diz que devia-se fazer o isolamento social. Então, aí fica patente a falta de gestão desse governo quando se refere à tecnologia. Então, aqui nós precisamos refletir, pensar, levar discussões adiante. O que é essa tecnologia, o que é essa educação, tá?
ela pode nos promover muita coisa, nos tirar, ou você fica numa situação de consumidor, ou você fica na condição de ter autonomia, de produzir, de refletir sobre as tecnologias. E muitos professores, educadores, pesquisadores de todas as áreas nesse momento estão... a iniciativa desse canal, inclusive, é uma experiência de dialogar com tecnologia, tentar se comunicar, tentar fazer um exercício. Então, essa tecnologia está aí, a gente tem que refletir sobre ela, refletir sobre o que representa essa tecnologia para o futuro do nosso país, para o futuro do nosso estado, da nossa cidade. Então, é preciso interagir de forma crítica e é preciso que os governantes tenham uma ação, ações e atitudes que possam nos colocar para o desenvolvimento do nosso país frente aos desafios que nos são impostos. E a tecnologia pode ser a ciência, a educação, grandes parceiras nesse momento e de forma permanente em nossas vidas. Então, um abraço a todos. Essa era a nossa reflexão. Espero que breve nós estejamos com outro vídeo. Até lá!